Estamos de volta com o Sala de Visitas, que hoje fala sobre a alienação parental. Eu continuo aqui com o advogado, o Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, que é presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. E agora, neste bloco, eu recebo também o psicólogo Giovan Farias de Lira. Giovan, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Obrigado pelo convite. Acho que é um assunto muito delicado, né, que falaremos hoje. Isso, Estou nós que agradecemos sua participação. Eu queria justamente começar esse segundo bloco perguntando para você sobre o que é a síndrome da alienação parental. Bom, a síndrome, ela provém da alienação parental. Como foi bem dito em alguns outros lugares, né, é uma lei que está agora ficando muito mais aberta a todos, mas a síndrome, ela vem de algo assim que muitas vezes fica um pouco confuso das pessoas entenderem do que é que vem e por que isso acontece na alienação parental. Então a síndrome está muito bem explicada no sentido assim, ora, se eu tenho uma mãe e um pai, né, eu no modelo tradicional gostaria que os dois ficassem comigo. Mas quando há uma questão, quando há uma briga, quando há uma separação, vem a guarda compartilhada. Mas depois de tudo isso, existe o quê? Existe isso que nós estamos discutindo aqui, que é a alienação parental, que vai surgir na síndrome da alienação parental, que é a SAP, né? Que é a confusão entre os pares, que é a confusão da criança em saber com quem quer ficar. Porque ela, às vezes, nesse movimento todo, ela fica confusa, por quê? Porque os pais, infelizmente, ou os guardiões, ou as pessoas que estão lá envolvidas, começam a criar um movimento de guerra entre eles e falando de um jeito que um dos pares seria a figura má para poder conduzir a educação da criança. E me diz uma coisa, essa síndrome, ela pode atingir criança em qualquer faixa etária? E como que é feito esse diagnóstico? É difícil de fazer esse diagnóstico na criança? Olha, normalmente, como a minha base é psicanalítica, o que a gente escuta sobre todos esses movimentos, como eu estou dizendo aqui? Primeiro tem que ouvir os pais. E daí, quando você está escutando os pais, você consegue ter uma base de quem está de fato querendo criar alienação do que a da outra parte. Quando você começa a conversar com a criança, o diagnóstico é um pouco mais demorado. Por quê? Porque, na verdade, ela está alienada. Então, muitas das vezes, quando você está escutando a criança, você não sabe se ela de fato está mentindo ou de fato está dizendo a verdade. Então, se eu fosse dizer aqui o diagnóstico, se eu fosse falar para você de uma maneira muito profunda, é muito difícil você dar um diagnóstico rápido. Isso demora um pouco. Mas aí você pode me dizer, mas e em relação à lei, como é que fica? Se às vezes precisa ser uma coisa urgente. Até porque essa síndrome da alienação parental também, ela não é reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, Associação Americana de Psicologia. Isso acaba dificultando também nessa questão jurídica de tratar o assunto? Eu acho que não. É que, infelizmente, muitas pessoas confundem mesmo, né? Tanto na parte do judiciário, como até a própria pessoa que está envolvida na alienação. A síndrome com a prática da alienação. Mas a legislação, a Lei 12.318, condena a prática, ou seja, ele vai punir a outra parte, punir vamos dizer assim, na questão pedagógica, né? De que irá ser alterada a guarda ou até perder a guarda em razão da prática de alienação. É para que ele nunca mais faça isso com outro filho, com outra pessoa. Essa lei da alienação parental e a lei da guarda compartilhada, elas se entrelaçam em algum determinado ponto? Ah, sim. A guarda compartilhada, a legislação atual agora, né, que é de 2014, finalzinho de 2014, a lei é nova, já existe desde 2008, tá? Mas houve uma nova legislação agora em 2014. Ela veio para coibir a alienação, né? O fundamento dela, a maior parte foi para coibir a alienação parental. E foi um grupo grande, né, de pessoas, de vários grupos, que principalmente daquela associação de pais separados, né,
que acabaram tomando essa frente. Mas pelo jeito o doutor não deu muito certo, não resolveu o problema, tanto que teve que ser criada a lei da alienação parental. É verdade. A alienação parental. Então, deveria ser punido com crime, né? Mas acabou o projeto sendo vetado a parte da... Foi vetada, acho, o artigo 11 ou 12 da legislação que falava que ia ter 6 meses de prisão o alienador. Então, descriminalizou, tirou a criminalização. Quer dizer, ela não é considerada, crime. apesar de ser lei, não é considerada crime. A punição é só civil. Perda da guarda, alteração de guarda, visitas estendidas. Mais ou menos nos moldes da lei da guarda compartilhada. Né? Também a guarda compartilhada. É que a guarda compartilhada ela veio realmente para coibir, mas hoje todo mundo fala assim, mas eles estão brigando, estão litigando, os pais estão em litígio. Como vai ser aplicada a guarda compartilhada? Mas a legislação fala que em caso de litígio. Em caso de litígio, o juiz deverá aplicar a guarda compartilhada. E, infelizmente, eu digo aqui, em São Paulo ainda tem uma resistência quanto a isso. São Paulo. Já alguns outros estados já têm mais liberdade, né? Tem algumas juízes lá de Mato Grosso do Sul que já até acho que ela deu uma guarda compartilhada, é meio complicado também, mas uma guarda compartilhada que a mãe mora em São Paulo e o pai mora em Londres, né? Então é meio não é o nosso costume, né? Sim. Giovan, ainda tratando essa parte psicológica do assunto, né? Como que os pais, o pai ou a mãe, pode identificar alguns sintomas que mostrem esse começo dessa síndrome de alienação parental, e também outros membros da família podem ajudar nesse trabalho de identificação e de tratamento também, de alguma maneira? Um dos sintomas que a gente percebe é quando a criança começa a mentir, né? Então, ou, por exemplo, ela só vai na casa do pai ou da mãe em função, por exemplo, de algum benefício que ela possa obter, como, por exemplo, dinheiro. Então, os pais, ou mesmo a família, começa a perceber que ela só começa a ir para um dos pares se tiver algum benefício. Se não houver benefício, isso é um dos sinais que a gente pode perceber, né? Outros sinais é quando a criança, ela, de certo modo, ela não fala exatamente para um dos pais o que está acontecendo, mas ela pode, por exemplo, entrar em birra, ou começa a gritar, começa a berrar, quando se fala de um daqueles que foi alienado. Então, um exemplo, por exemplo, não sendo redundante, mas o pai chega, né, dizendo, olha, hoje é meu dia de ficar e tal. Essa criança começa a correr, começa a se esconder dentro do quarto, ela não fala exatamente para a pessoa que está sendo violentada o que de fato, o que o outro disse. E isso é um dos exemplos que a gente pode ver na questão da alienação parental. Bom, eu gostaria rapidinho, nosso tempo infelizmente está acabando, de uma consideração final bem curta de cada um e já aproveitando para deixar o contato. Podemos começar com você, doutor Nelson. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que é necessário que todos os pais, né, tenham essa consciência de responsabilidade, tanto paterna como materna, nos aspectos de alimentos, nos aspectos também de guarda, de educação e principalmente na questão da alienação parental, que possivelmente, né, alguns psicólogos me disseram que o alienado, né, aquele que contraiu a síndrome de alienação parental, muito provavelmente vai ser um possível alienador também. Então isso é péssimo para a criança. Quando adulta, ela vai sempre ter um distúrbio, né? Então isso, infelizmente, tem acontecido bastante. Então, ocorreu a separação, o divórcio, é ex-marido e ex-mulher. Ex-filho não existe. Filho é para sempre. Então tem que ter essa responsabilidade, essa consciência de responsabilidade paterna e materna, né, principalmente. E o contato pode ser no site da OAB, né? Pode entrar lá no setor de comissões e você escolhe a Comissão de Direito de Família e tem lá o e-mail da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Quem quiser, né, tiver alguma dúvida quanto a esse assunto que nós falamos, pode enviar que chega para mim esse e-mail. Obrigado. Ok, Giovan. Bom, a alienação parental, a gente sabe muito bem o quanto ela é violenta e o quanto isso pode causar transtornos psicológicos, né? Muitos desses, o transtorno de conduta, o transtorno de personalidade antissocial, né? O da mentira, várias coisas que é para sempre,
Não é para agora, né? Então, o que eu proponho, o que eu deixo de proposta para talvez alguém que esteja passando nessa situação e nem sabia o que era alienação parental, é que procure, de fato, uma ajuda técnica. Psicólogos, né, psiquiatras, advogados, para que isso não seja algo permanente para a criança. O meu contato, então, é o www.giovanpsicologiaclinica.com.br. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez aos dois. Foi muito esclarecedor. Obrigado, hein? Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara, São Paulo, informação para a cidadania.